paz do Senhor. Amém? Já podemos dar início a esse culto que só para o Senhor é devido. Culto hoje de Ramos. Nós vamos celebrar esse momento especial para nós cristãos, né? Vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido e exaltado, glorificado, adorado, continua sendo e eternamente será o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento ímpar, que nós temos o privilégio de estar na tua casa, Senhor, para te adorar. E especialmente nesse dia que celebramos o Domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Muito obrigado, Senhor, e muito obrigado pelo entendimento da tua palavra, o entendimento da tua vontade, Senhor. Nós estamos aqui com os corações abertos e pedindo para que a nossa atitude aqui seja agradável a ti. Nós necessitamos da unção do teu Espírito Santo. Amém. Que ele venha inundar a tua igreja. Amém. Venha encher cada um de nós, para que nós possamos, meu Deus, fazer atos aqui aprovados por ti. Amém. Nós oramos agradecidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas 19. Não poderíamos deixar de ler esta passagem hoje. Lucas 19. Aqueles que tiverem condições reais de ficar em pé nesse momento dessa leitura de adoração. 28, Lucas 19, 28. Tendo dito isto, caminhando adiante, subindo para Jerusalém, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está adiante, e ao entrardes achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: o Senhor precisa dele. Amém. Louvado seja Deus. Esta é uma passagem, pode se assentar, uma passagem muito conhecida pelos cristãos, né? Então a gente reduziu para remir o tempo, mas é importante a gente ver que Jesus, ele dá uma demonstração para nós, que ele já sabia de tudo que ia acontecer, já estava no conhecimento dele, e faltava uma semana para ele cumprir o ministério dele aqui. E ele sabia, em uma semana acontece muita coisa, né? Em uma semana pode mudar uma vida. Um dia, né? Pedro estava preso lá na cadeia, a igreja orando, ele foi liberto. Não demorou nada, né? Nem acreditaram que era Pedro. É o anjo dele, não é ele não, mas era Pedro. E aqui Jesus tinha uma semana, só que ele estava caminhando para lá. Então ele passa ainda por Jericó, né? Está caminhando. Aí ali aparece o cego, Bartimeu, né? O cego de Jericó, que clama, que grita, aquela multidão, e Jesus conseguiu ouvir o grito dele, caminhando para a entrada triunfal, sabendo de tudo. Ele ainda sempre há tempo de fazer a obra, são oportunidades que aparecem na trajetória, na caminhada. Então apareceu e o cego Jesus curou. Aí vai mais para frente e aparece Zaqueu, e Jesus caminhando e fazendo a obra do Senhor. E assim é conosco também. Depois abrem-se as portas da cidade e ele entra com o jumentinho. Ele entra e a aclamação, salva-nos, né?
Hosana, pessoal gritando, salva-nos, por causa do jugo que eles estavam, né? O pessoal tinha uma escravidão, era extensa, muito grande, a escravidão romana, né? Eles tinham milhões de escravos, porque ali uma dívida, a pessoa virava escravo, filho virava escravo. Então, e Jesus seguindo para entrar, quando abre as portas, o povo grita, né? Salva-nos, jogam os ramos, igual nós colocamos aqui na igreja, porque quando o rei está chegando, essa era a saudação, mesmo sabendo que daí uma semana, uma grande porcentagem dos que gritavam Hosana iriam gritar Barrabás, crucificam, solta Barrabás e crucificam, né? Uma porcentagem muito grande desses que estavam gritando Hosana agora. Então, esse texto é muito importante para a gente saber que a gente pode continuar, mesmo indo para as portas, caminhando a trajetória nossa, a gente tem a oportunidade de ir fazendo a obra do Senhor, né? E Jesus ali sabendo de tudo, que daí uma semana ia acontecer isso com ele, mas também ele sabia do poder dele, da ressurreição, né? Então a gente se alegra com isso, a gente passa para explicar, mas a gente não sente essa tristeza porque a gente já sabe do resultado. Glória a Deus por isso, né? Já sabemos que o nosso Deus é vivo, né? O nosso Jesus Cristo vive e reina para sempre. Vamos adorar como eles gritaram Hosana, lá nós vamos saudar o nome de Jesus com o hino 130 do Hinário Evangélico. Os hinos a gente canta na capela. Chegou reforço, né? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória.
para a irmã Nancy orar em adoração ao nosso Deus. Meu Jesus, Pai querido, Pai maravilhoso, te damos graças, Senhor amado, mais um dia de vida, tu deu para cada um de nós, e pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome, para juntos, meu Pai querido, celebrarmos a Ti, adorarmos o Teu nome, ouvirmos a Tua santa e gloriosa palavra, meu Pai. Obrigada por cada vida, meu Pai, que deixou o seu lar e está aqui, meu Pai, com o único objetivo, Senhor amado, te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, meu Pai querido, as nossas vidas. Oh, meu Pai, que recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, meu Pai. Oh, sei com aqueles que não puderam estar por algum motivo, Senhor. Oh, meu Pai querido, sei com aqueles que estão enfermos, meu Pai querido, que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão desanimados, meu Pai querido, que Teu Espírito Santo venha animar cada um deles, meu Pai. E que nesta noite, meu Pai, seja uma noite especial, Senhor amado. Todas as noites são especiais na Sua presença, meu Pai. Mas o Senhor é o Deus de novidade de vida. O Senhor é o Deus, meu Pai, que traz renovo. O Senhor renova nossas vidas, meu Pai. E nós te louvamos por esta noite, Pai. Que podemos comemorar aquela Sua entrada triunfal ali em Jerusalém, Pai. E nós comemoramos, Pai, a entrada triunfal que um dia o Senhor realizou em nossas vidas, meu Pai. Por isso é noite de agradecimento, é noite de celebração, é noite de agradecimento. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração e principalmente, meu Deus, a nossa gratidão, porque o Senhor nos tirou das trevas para as Suas maravilhosas luzes. E nós te somos muito gratos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos passar por um momento no culto especial que a gente pode entregar nossos pecados aos pés da cruz, né? Abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, ainda capítulo 5. Lucas 5, 12 e 13. Lucas 5, 12 e 13. A Vilma já chegou, ela foi buscar minha garrafinha de água que eu esqueci, pedi para ela, aproveitei que ela estava entrando. A gente fala bastante aqui, a gente precisa de vez em quando eu esqueci. 5, 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem leproso. Vendo a Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Por enquanto vamos ficar como 12. É extraordinário essa passagem, né? O leproso vai até Jesus. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. O leproso vai até Jesus e, antes de pedir qualquer coisa, ele o adora. Cai de joelho. Cai de joelho e adora o Senhor, antes de pedir qualquer coisa. Depois de adorar o Senhor, que nós somos criados para isso, ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se não quiser, também não. Mas o Senhor pode. É extraordinário, né? Ele não podia nem estar naquele lugar, né? Sempre que Jesus estava, tinha multidão junto. Onde Jesus estava, ele nunca estava sozinho. E o leproso não podia estar nesse lugar. Mas ele vai até Jesus, chega perto de Jesus e já cai de joelho, adorando. Deus nos criou para adorar Ele. A gente vir aqui na igreja, claro que Deus vai fazer o que nós precisamos, se estiver de acordo com a vontade dEle, mas o primeiro que nós vamos fazer aqui na igreja é adorar a Deus. As demais coisas Ele vai fazer, porque Ele pode todas as coisas. Vamos cantar o hino 312, Vencendo, vem Jesus.
Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se Deus querer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes que têm sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Amado Kleber, você olha a confissão do pecado sobre a igreja. Glória a Deus. Amém. Senhor Deus, querido e amado, Senhor. é muito bom, Senhor, estarmos diante da Tua presença, Aleluia. buscando a Tua face, Senhor, e sabemos que o Teu sangue, Senhor Aleluia. Jesus, nos lava, nos purifica e nos santifica de todos os nossos pecados. Amém. Amém. Te agradecemos, Senhor, por aquele sacrifício naquela cruz, que nos traz, Senhor Jesus, de novo a comunhão do Pai, Aleluia. que nos traz diante da presença do Pai. Aleluia. E podemos, Senhor, através do Teu sacrifício, estarmos, Senhor Jesus, louvando, glorificando e exaltando o Teu nome. Oh, glória. Perdoa-nos, ó Pai, purifica-nos, Senhor, e santifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Aleluia. Porque queremos estar diante da Tua presença, Senhor, como dignos de podermos louvar, glorificar e exaltar o Teu nome. Amém. Te agradecemos pelo Teu perdão. E te agradecemos pelo Teu sangue que nos lava e nos Aleluia. purifica dos nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós não fizemos oração silenciosa pelo impacto do louvor. Estava muito fervoroso, a gente já emendou, não fizemos um momentinho de oração silenciosa, mas Jesus conhece o coração de cada um. Amém. De vocês, meu. Aleluia, meu irmão. Vamos, entenda. A casa é do Pai. Você é filho. Esse é o Hugo.
Sobrinho da Vilma. Você é muito bem-vindo aqui, viu? Muito bem-vindo. O versículo seguinte, o 13 de Lucas 5, ele vai como proclamação de perdão. Nós pedimos perdão, e ele diz no versículo 13, Jesus, depois que o leproso se ajoelhou e pediu, e falou, não pediu, ele falou, o senhor pode se quiseres, né? Aí Jesus falou, ele, estendendo a mão, tocou nele e disse, quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Olha só, Jesus não podia tocar no leproso. Quem tocava no leproso ficava impuro, mas Jesus não fez acepção nenhuma, mostrou toda a humildade e todo o poder dele ali, né? Tocou no leproso, e ele quer também a você, também a mim, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ele tem poder, como ele fez, e nós devemos fazer como o leproso fez, o adorar primeiro, chegar para adorar, e ele vai fazer com você. Está sentindo? Pega essa palavra para você. Adore ao Senhor, e eu tenho certeza que ele vai te fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém? Nós vamos fazer uma leitura, eu acredito que seja em 1 Crônicas. Deixa eu ver se é 1 Crônicas 29. Eu, 1 Crônicas 29. A parte B. É o momento de a gente fazer a oferta. Se você não veio prevenido, você não se preocupe, tá? 1 Crônicas 29, 14b. É o nosso hino de oferta, né? Que a gente canta sempre quando a gente ora depois da oferta. 1 Crônicas 29, 14b. Diz assim a palavra: tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu, tu damos, em algumas versões. Esse é o momento em que nós vamos cantar o hino de número 156, e você pode trazer a sua oferta. O nosso gasofilácio está aqui. Vejo no céu esplendente, do sol a clara luz, viver eu quero somente, brilhando por Jesus, brilhando, brilhando, brilhando como se luz.
consagrar. Senhor, tudo que tem aqui dentro, meu Pai, é abençoado. O povo que tem aqui dentro é abençoado. Aleluia. E abençoa aquele que não trouxe também, Senhor. Que um dia vem um pouco aqui dentro também colocar. Amém. Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Obrigado. Eu estou na tua presença, meu Pai. Aleluia. Os anos que eu tenho, esse dia, meu Pai, tudo que eu estou passando, meu Pai. Mas eu estou na tua presença. Amém. Eu estou confiando em ti. Amém. Tudo que eu estou passando, nas tuas mãos. Amém. Tudo que estão aqui. Abençoa todo mundo. Amém. Tudo Nós vamos agora continuar louvando, cantar, né? Cânticos com a... Hoje a banda está reduzida, mas vamos lá. Vamos lá. O Wellington já veio com as mãos preparadas, né? Vamos lá. Então fica assim, desse jeito. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Passa já com todos, amém? Glória a Deus. Esse primeiro menino ele é muito alegre. Vamos ficar de pé para a gente bater palmas, amém? Em nome de Jesus. Celebrar com júbilo ao Senhor, amém? Todos os moradores da terra. Senhor.
corinho ele diz assim, que Deus está aqui, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Mas a partir do momento que chegou a primeira alma aqui, a primeira vida aqui nesse lugar, ele se faz presente, amém? Então ele fala assim, que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro, amém? Vamos adorar o Senhor neste cântico, em nome de Jesus. Que é muito profundo, ele vai colocar aí para os irmãos acompanharem. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estivermos louvando, vai pedindo para o Senhor, Senhor, fala comigo hoje, através da sua palavra, amém? Vai orando. Como eu sempre digo aqui, nós não pedimos para Deus falar aquilo que a gente quer ouvir, mas para que Ele fale aquilo que a gente precisa ouvir, amém? Para que a gente saia daqui, deste lugar, completamente transformados por Deus, amém? Em nome de Jesus. Tem
Depois, no final do culto, na palavra, tem um cântico muito antigo dos Vencedores por Cristo. Vocês irmãos lembram desse grupo, que chama Hosana ao Rei. E ele fala justamente sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, no final do culto, quando terminar a palavra, na última oração, vamos pegar esses ramos, vamos sacudir e vamos dizer Hosana ao que vem em nome do Senhor com alegria. A gente terminar essa reunião assim, realmente adorando a Deus, amém? Amém. Comemorando esse dia tão especial que é o dia de Ramos, amém? Amém. Muito certo. Amém. Amém. Agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Eu vou pedir para a irmã Rosimeire. Querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, te louvando e agradecendo todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia lindo. Ao dia da espera que a gente possa aceitar o Senhor como nosso Salvador, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. E muito obrigado, Pai, agora, pela palavra que o Senhor vem nos trazer, Pai. Pai, o anjo do Senhor ponha na boca do pastor Gutenberg e fale tudo que o Senhor tenha para falar para nós. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. A paz do Senhor. Mais uma vez, nós vamos no Evangelho de Lucas de novo. Hoje nós estamos bem. Lucas, capítulo 9,
versículo 23. Este versículo, vai ser só o 23, ele faz parte da minha mudança de vida. Fazia muito tempo que eu não voltava nele, mas sempre com vontade de voltar. Porque eu sempre peço a Deus para me mandar a palavra como vai ser, né? E ele fez parte da minha mudança de vida. Este versículo diz assim: e dizia, se quem puder ficar em pé, só é um versículo, quem tiver condições ideais físicas. E dizia a todos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou, em algumas tradições, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém. Pode se assentar. Amados, como eu falei, Deus tem ministrado no meu coração muito sobre esta palavra, acerca de renúncia. E esta palavra faz necessária sempre, para pensarmos um pouco a respeito do Evangelho que nós estamos vivendo, acerca do nosso estilo de vida, acerca da nossa conduta. E é muito fácil a gente encontrar pessoas, eu encontro aqui, de diversas crenças, eu sempre encontro de diversas religiões, diversas denominações, diversas placas de igreja, e falar abertamente com elas sobre Jesus. E alguns dizem: eu tenho Jesus no meu coração. Outros dizem: eu faço minhas orações em casa. Deus está em todo lugar. E alguns dizem: a minha religião é a certa. A minha placa é a certa. Não sabendo que estão cometendo um equívoco, um engano. Porque Jesus, ele não é um caminho. Jesus é o caminho. Artigo definido, o. Ele é o único caminho. Ele não é um caminho dentre tantos caminhos. E religiões você vai encontrar diversas, mas Jesus é o único e suficiente. E é por essa razão que todo fiel pregador nunca poderá deixar de pregar acerca deste caminho chamado Jesus. Mas é interessante notar neste versículo, ele é dividido em 5 partes. Um versículo curto, bem curtinho, mas que dá para dividir em 5 partes. E a primeira parte, ele diz: e dizia a todos. Isso nos mostra que a palavra do Senhor, que a mensagem do Evangelho é para todos. É para o ateu, é para o cristão, é para aquele que tem uma vida dissoluta, é para aquele que, quem sabe, está agora nesse momento na porta de um bar ou num prostíbulo. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos têm o mesmo valor. Eu não tenho mais valor que você. Nós estamos no mesmo pé de igualdade, medido pela mesma régua. Para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E é por esta razão que é muito interessante esta primeira parte do versículo que diz: e dizia a todos. O Evangelho não é para uma seletiva de pessoas. O Evangelho não é exclusividade dos ricos e nem tampouco dos pobres. Mas o Evangelho é para todos.
E a palavra de Deus é para todos, para mim e para você. E a segunda parte deste versículo é uma parte de reflexão, em que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, se é uma condição. Se alguém quer me seguir, a mensagem é para todos, mas nem todos querem seguir a Jesus. Seguir a Cristo é uma escolha. Seguir a Cristo é uma decisão que nem todos querem tomar e é uma escolha que nem todos querem fazer. Quando eu vejo alguns pregadores dizer: o Evangelho cresceu no Brasil, as igrejas evangélicas cresceram no Brasil, e eu fico querendo saber qual é o crescimento. Que tipo de crescimento que foi esse? Porque você não vê mudança no país. Num país onde o número de cristãos aumenta e ao mesmo tempo a corrupção aumenta, a criminalidade aumenta, e aumenta muito mais. E aí a gente se depara com o seguinte questionamento: será que as pessoas estão de fato seguindo a Jesus? Será que estar dentro de um templo religioso é seguir a Cristo? Será que o fato de eu estar aqui pregando significa que eu esteja seguindo a Jesus com fidelidade? Será que o fato de eu estar falando da palavra aí fora significa que eu esteja servindo com fidelidade? Será que de fato, se você que está aí sentado ouvindo a mensagem, significa que você está servindo Jesus fielmente? Porque hoje, amados, a gente vê cada vez mais pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra nelas, não entra nas suas vidas. Antes, há anos atrás, as pessoas decidiam entregar a Cristo e elas mudavam de vida. Elas deixavam de mentir, deixavam de enganar, deixavam de vestir roupas curtas ou vulgar. Elas paravam, deixavam de beber, deixavam de fumar e viviam uma vida agora séria, transformada. As pessoas olhavam para ela e diziam: olha, fulano mudou, agora é cristão. Falava assim, o povo falava. Agora ele é uma pessoa de Deus. O povo falava isso. Até a sociedade tinha respeito por essa pessoa. Não mexe com ela não, que ela é uma pessoa cristã agora. Não conta essas piadas perto dela. Hoje não. As pessoas vêm para Jesus e continuam vestindo do mesmo jeito, elas continuam mentindo do mesmo jeito, enganando do mesmo jeito, continuam com a mesma vida errada, do mesmo jeito. Elas não abandonam nada. E tem igrejas que mais parecem desfile de moda. Não que seja errado se vestir bem para vir para a igreja, louvado seja Deus por isso. Mas tem roupa que você fica até acha estranho. Um desfile de moda estranho às vezes. Não que eu esteja pregando uso e costume, nada disso. Mas você vê dentro da igreja pessoas que até mesmo fazem parte do louvor, que deveria ser exemplo. E cai, viu? Infelizmente a pessoa que pode estar no louvor, que o inimigo vem e ataca, até derruba a pessoa. Praticamente nu você vê pessoas às vezes. E aí você diz: será que de fato o Evangelho promoveu mudança na vida desta pessoa? Por isso que eu falei que esse versículo serviu na minha mudança de vida. E aí você vê que chegou ao extremo de chegar até isso no púlpito, de roupas, até no púlpito você vê isso. A forma vulgar, não existe transformação.
Olha, eu vou resumir porque às vezes as pessoas assistem esse vídeo pelo YouTube, mas uma vez um amigo falou assim para mim: vem aqui, eu precisava ir mexer no meu computador lá em Pirituba. Ele era entendido de computador e ele era do louvor. Primeiro foi da minha igreja, depois mudou de igreja, porque queria ter um chamado. Aí foi para outra igreja. Igreja do Labaixu de Cântara. Aí foi lá. Aí, antes de ir, eu chamei muita atenção para não ir. Não vai. Foi. Aí, um dia eu precisei dele para mexer no meu computador. Passa aqui na igreja, que eu estou ensaiando louvor, vou estar ensaiando, eu vinha da faculdade na época. Estou estudando, fazendo ensaio, passa aqui. Aí passei lá, porque era perto uma igreja da outra, né? Passei lá para ele me orientar o que eu tinha que fazer no computador. Tinha que fazer uns trabalhos. Passei e estão ensaiando louvor. O púlpito era de 1 metro de altura, porque tinha uma escadinha para subir no púlpito. E eu entrei assim, estavam ensaiando, subi, tinha uma escada. A hora que eu vi a responsável pelo púlpito, mulher, calça branca, que você ficava até assustado de ver. Aí ele me orientou tudo, ensaiando louvor. Aí eu fui embora, isso em maio, junho já, julho, agosto. Final do ano, retiro, acontece uma arte lá. Adultério. Pessoas não estão levando a sério o púlpito. Roupas extravagantes. E eu falo, quando eu falo não existe mais transformação, e você fala, mas por quê? Porque não se prega mais renúncia. Porque se eu pregar renúncia, você vai embora. Você sai da igreja. Não vai dar ibope e não vai entrar dinheiro. É que muitos líderes estão mais interessados no que você tem do que no que você é. É que a maioria dos pregadores estão mais interessados no seu bolso do que em você. E do que Deus, eles estão preocupados com o que Deus pode fazer na sua vida. E esta é a verdade. Eles não estão muito preocupados. Não se prega mais sobre arrependimento. Não se prega mais sobre renúncia. Não se prega mais sobre salvação, sobre vida eterna, sobre mudança de vida, sobre mudança de caráter. Não se prega que tem que vir a Jesus, mas tem que abandonar a vida de pecado. Não se prega mais que tem que vir para Jesus e viver uma vida nos trilhos, uma vida reta, abandonar as velhas práticas, morrer para o mundo e viver para Deus, como nós cantamos. Há um caminho para a adoração. Não se prega mais sobre isso, e é por isso que nós temos hoje um evangelho distorcido, um evangelho híbrido, um evangelho com açúcar. Não, mas o sal da terra. Um evangelho assim. Venha para Jesus, a tua vida vai mudar. Venha para Jesus e vai ser só bênção a sua vida, na sua casa e na sua família. Não é que Jesus não tenha bênçãos para dar. Ele tem muitas bênçãos. Ele mantém nas mãos dele todo o poder, toda a glória. E ele pode nos abençoar. Mas essa nunca foi a chamada verdadeira do verdadeiro Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação.
e transformação. E não é só para abençoar a vida. O gigante Paulo, ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Então, amados e amadas, nós precisamos entender algo, que uma vez que o ser humano escolhe seguir a Jesus, ele precisa estar consciente das implicações às quais está sujeito. Foi isso que eu tomei para a minha vida. Quais são as implicações para eu seguir a Jesus? Ele precisa estar consciente das implicações que tem para seguir a Cristo. Quem disse que seguir a Cristo é fácil? Porque olha o que Jesus vai dizer na terceira parte deste versículo. Ele não disse que se alguém quiser vir a mim, vai ser abençoado. Ele não disse que se alguém quiser vir após mim, vai ganhar uma casa própria. Ele não disse que se alguém vir após mim, vai ganhar uma fazenda. Ele não disse que se alguém vir após mim, os seus problemas estão acabados, foi colocado um ponto final nos seus problemas, nas suas lutas. Ele não disse nada disso. Ele não prometeu bênçãos para aqueles que o seguem neste sentido. Muito embora Deus tenha bênçãos para a minha vida e para a sua vida. Mas ele disse: se alguém quiser vir após mim, e agora olha a condição, preste bem atenção. Se alguém quiser vir após mim, me seguir, deve o quê? Negar a si mesmo. Não é uma opção, é uma condição. Não é opção, é condição para seguir. Se alguém quer seguir a Jesus, tem uma condição, e é essa condição que nós não vimos alguém pregar. E essa condição que não estão colocando dentro do Evangelho, na verdade, estão tirando essa condição do Evangelho. Nas pregações que se menciona essa condição, nem se menciona. Se alguém quiser vir me seguir, negue-se a si mesmo. É uma condição. E eu te pergunto, amado, negar-se a si mesmo é fácil? Negar as suas próprias vontades é fácil? Negar o seu eu é fácil? Não é. Negar as suas vontades, os seus desejos, o seu orgulho, a sua vaidade é fácil? Não é, é difícil. Mas é condição imposta. Ninguém segue a Jesus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ninguém segue a Jesus como bem pretende seguir. Existe uma condição. Na verdade, em tudo na vida existe a condição. Se você vai entrar numa empresa, existe uma condição, várias condições na empresa. Você não trabalha na empresa de qualquer maneira. Tem condições impostas na empresa. Tem horário para chegar, horário para sair, horário de almoçar, tem uma farda, um uniforme, tem até um ponto para bater na entrada, na saída. Tem alguém que você deve se submeter a ele. Todo mundo tem que andar certinho na empresa, porque tudo tem condições. Na nossa vida tem condições também. No casamento tem condições. Na escola tem condições. E essa vida nossa tem condições também. Não pense que a vida não tem condições. Tem sim. Arrumar um emprego melhor? Quer? Precisa estudar. É uma condição para melhorar o emprego. Correr atrás, né? Estudar. E para seguir a Jesus, nós temos a maior condição, ou a mais difícil, que é negar a sua própria. Dói falar isso, negar a sua própria vontade. E sabe o que acontece?
nós somos cheios de vontades. Nós somos cheios das nossas vontades. Nós queremos que tudo ocorra conforme a nossa vontade. Nós somos cheios de não me toques. Se eu tiver assim, eu não vou. Se eu tiver assado, menos ainda. Se chover, não vou. Se tiver muito calor, também não vou. Somos cheios de vontades. E com Jesus não existe isso. Jesus não adula ninguém. Jesus não adula gente birrenta. Não adianta fazer pequeno. Ou é ou não é com Jesus. Não é de francês fazer pequeno. Basta lembrar muito do jovem rico. Lembra? O jovem rico chegou para Cristo e perguntou: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Olha, o Senhor Jesus falou: vai lá, segue os mandamentos e tal. Quais são? Jesus relata para ele. Aí ele: não matarás, não furtarás, e vai. Tudo isso eu tenho seguido desde a minha mocidade. E que ainda me falta? O Senhor Jesus falou: te falta ainda uma coisa. Vai e vende tudo, tudo. Não falou metade, falou tudo. Jesus falou: vende tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e me segue. Qual a condição imposta àquele jovem? Vender tudo. Ele estava disposto a desfazer de tudo. Estava nada. Na hora ele... Talvez eu e você também não estaríamos dispostos a vender uma fortuna e dar para outro alguém, né? Talvez ele também não estaria, né? Não sei. Hoje eu estou. Depois que eu trabalhei esse versículo na minha vida, a Bíblia eu trabalhei na minha vida, mas esse versículo foi um divisor de águas para mim. Este e amar os vossos inimigos e perdoar são bases para a minha vida. Como nós também temos, muitas vezes nós não estamos dispostos a largar as nossas vontades, as nossas birras, a gente não quer largar, os nossos orgulhos, a nossa maneira vil, pecaminosa de viver para seguir a Jesus. A gente não está, às vezes, não está disposto. Eu estou falando com você está entendendo bem? Às vezes a gente não está disposto a largar as nossas vontades, né? A gente está preso à vontade, preso à carne. Pé está na lama, mas está preso à carne. Nós não queremos largar a nossa vontade, nós queremos que Deus se submeta à nossa vontade. Nós queremos que Cristo se submeta à nossa vontade. Mas somos nós que devemos submeter-nos à vontade de Deus. Sou eu que preciso me submeter à vontade do meu Mestre. É você que deve submeter-se à vontade de Deus, porque aquele que prometeu, ele é grandioso. Eu não. Eu sou pequeno. E você também é pequeno. Mesmo o Kleber esse tamanhão, o Roberto, mas vocês são pequenos, não, sim. Deus é grande. Nós somos pequenos. Mas Ele é soberano. Ele é poderoso. É Ele que tem vida eterna para mim e para você. O que nós temos para Ele? Eu não tenho nada. O que você tem para Ele? Nada. Eu só tenho um coração contrito. Você tem alguma coisa para Ele? Agora, Ele tem vida eterna para mim e para você. Ele tem glórias para a nossa vida. Ele tem descanso para a tua alma. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, não pense, amadas e amados, que as pessoas que hoje lotam as igrejas estão seguindo a Jesus. Não estão, não. Muitas delas têm seguido um estilo de culto, um estilo de pregação, principalmente de autoajuda. Eu vou porque eu gosto. Não é assim. A vida com Cristo
é uma caminhada de renúncia. Aonde ao longo da nossa vida nós vamos se desfazendo de muitas coisas. Eu desisto de tanta coisa. O peso que estava sobre minha mochila diminuiu. E a gente vai lançando mão de muitas coisas. E a gente vai abandonando muitos hábitos. E a gente vai abandonando muitos pecados. Vai largando. E essa é uma vida de renúncia que nem todos querem assumir. E você sabe que tem muitas pessoas lá fora que não vêm para Cristo Jesus, sabe por quê? Porque não estão dispostos a largar a vida da bebedeira, não estão dispostos a largar a vida de prostituição e outras vidas no caminho tortuoso. Não estão dispostos a largar. Então não vem para Jesus. Tem até uma vontadinha, mas a vontade da pessoa é mais forte. Porque para vir para a igreja tem que largar. Para vir para Jesus tem que largar, não para a igreja, para Jesus. Não precisa largar de vez, nem que seja paulatinamente, aos poucos, né? Porque a conversão é paulatina. Por que o jovem rico não seguiu a Jesus? Porque para ele seguir a Jesus, ele tinha que abandonar, desapegar do seu coração das riquezas que ele tinha. E ele não estava disposto. E é por isso, amado e amada, que muitas igrejas que pregam a verdade, muitas pessoas não vêm para a igreja que prega a verdade. Não vêm. Porque as pessoas não estão dispostas a abandonar as suas vidas de pecado. As pessoas não estão dispostas a largarem suas riquezas, seus desejos carnais, desapegar seus corações das coisas desta vida. Não, eu não vou, porque se eu for, ainda que seja devagar, eu vou ter que largar da minha cervejinha, vou ter que largar do meu cigarro, vou ter que largar das minhas mulheres, tem que largar. Se eu for, tenho que ver uma vida, mas eu quero te dizer uma coisa, vale a pena. Amém. Olha aqui um homem de alma limpa, de coração limpo, de boca limpa, de mãos limpas. Eu posso pôr as mãos e orar pelas pessoas. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Vale a pena vir para Jesus. Amém. Olha, é tão bom, tão maravilhoso servir a Cristo. Jesus é o caminho no qual nunca caminhamos com bagagens. Vou repetir. Nunca caminhamos com bagagens neste caminho. Neste caminho, não podemos caminhar com nossa mochila, com as nossas, essas coisas que nossos corações estão apegados. Tem que desapegar. E muitas vezes, nós queremos que Cristo aceite a gente com as nossas bagagens. Eu vou para a igreja e vou para Cristo. Não, você vem para a igreja. E devagar você vai para Cristo. É necessário que venhamos nos desfazer das malas, desfazer das mochilas, adquiridas aqui na terra pela ambição, pelos desejos do coração. Enganoso é o coração do homem. E neste caminho chamado Jesus, não se caminha com bagagem, não precisa. É necessário que hoje estejamos dispostos a abandonar as bagagens da vida. Se quisermos de fato seguirmos a Jesus, devemos abandonar. E é maravilhoso, eu repito, aleluia, é maravilhoso. Negue-se a si mesmo. Nem todos estão dispostos a renunciar. Negar a si mesmo é uma condição e não é uma opção. Se você quer seguir a Jesus, saiba que existe uma condição: renunciar. Não é viver as minhas vontades,
mas é viver as vontades de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as minhas vontades são falíveis, tortuosas, deficientes, mas a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A quarta parte do versículo, já estamos na quarta, hein? Que versículo tremendo. Amados, eu passei um tempo nessa semana fuçando, até quando eu pedi para ela tocar aquela música, porque eu estava pensando e estava essa música na minha cabeça, uma letrinha pequena, curtinha, mas fuçando, falando, e Deus já tinha me mandado essa palavra há uns tempos atrás, só que não me clareou o que eu precisava. Mas ele continuou, essa palavra, essa semana ele falou, é essa, não adianta querer escapar, falou comigo. Eu não sabia quantas pessoas estavam na igreja, nem quem viria, nem quem estaria, né? Mas a quarta parte, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. A quarta parte, tome a sua cruz, dia a dia, cada dia. Esta é a quarta parte. Sabe o que significa tomar a sua cruz? A minha cruz. Olha, tem algumas pessoas que falam, essa luta que eu tenho é a minha cruz, né? A pessoa fala, a minha luta. Tem gente que fala até que é a esposa, ou o marido, ou o filho, essa é a minha cruz, né? Não, tem pessoas que falam, essa é a cruz que eu carrego, né? Não, amados, não é essa a sua cruz, não é essa. A sua cruz, quando o Senhor Jesus diz, tomai a sua cruz, Ele quer dizer morrer para o mundo. É isso que Ele quer dizer. Tome a sua cruz, morre para o mundo. Você vai ser crucificado. Morre para o mundo. Tomai a sua cruz todos os dias. O grande apóstolo Paulo, muitíssimo certo, ele fala em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. É isso que é tomar sua cruz, é crucificar para o mundo, morrer para o mundo. Chega e dá um tiro no velho homem, pá, e não deixa ele ressuscitar, matar o velho homem. É isto que significa tomar a sua cruz, é ser crucificado, é morrer para as nossas próprias vontades, é morrer para o mundo e viver para Deus. É isso que significa tomar a sua cruz. E você muitas vezes, nós muitas vezes, não estamos dispostos a tomar a nossa cruz todos os dias, a matar a nossa vontade todos os dias, o nosso eu todos os dias. A gente não quer matar. Seguir a Cristo impõe esta condição de tomarmos a nossa cruz todos os dias. Não matar as nossas vontades hoje, mas matar todos os dias. Quando você acordar de manhã, graças a Deus tem bastante gente aqui que faz isso, pela manhã eu já me crucifico para o mundo, estou morto para o mundo, porque nós não vivemos mais para as coisas desta vida, mas nós vivemos para Cristo Jesus. É isso que é tomar a cruz, mas nem todos estão dispostos a isso. Esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, esta é a verdadeira palavra de Deus. Esta palavra. Agora, veja se não é fácil o contrário. O contrário disso que eu falei é tranquilo. Um culto coach. Vai um culto coach de palavras de autoajuda. Irmão, faz aí um projeto que Deus vai tratar da sua vida, tudo vai dar certo, e Deus vai fazer coisas grandiosas. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. É uma palavra que coloca Deus como servo e não como Senhor. Deus é Senhor.
Ele faz todas as coisas na sua vida. Mas nós não podemos engolir essa palavra de autoajuda. Nós temos a palavra de ajuda do alto, não de autoajuda. Uma palavra, olha, eu sinto muito, eles estão invertendo as coisas. E esse não é o verdadeiro evangelho, o evangelho coach. É o evangelho que a palavra tem adubos, fertilizantes, e não precisa. A palavra de Deus não precisa de fertilizante, nem de adubo, de nada. Ele só precisa de um coração propício para receber uma terra boa. João Batista pregava. João Batista foi o maior homem nascido de mulher, diz a Bíblia. Ele dizia: arrependei-vos. Olha bem, a pregação do verdadeiro evangelho, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O verdadeiro evangelho fala de renúncia, fala de arrependimento, fala de mudança, transformação de vida. E é isso que é o verdadeiro evangelho que ele prega para nós. Pregou para a minha vida esta palavra. E eu aceitei a Cristo e fui transformado pelo poder da palavra. Eu fui transformado pela palavra do Senhor. Tome a sua cruz e siga-me. Olha, fechando. Mate esses desejos malignos. Morra para o mundo e viva para Deus. Não tem como conciliar caminhada com Cristo com caminhada de pecado. Não dá para conciliar. Estão evitando muito pregação sobre pecado. Os pregadores não estão denunciando o pecado. Sabe por quê? Porque as pessoas se incomodam quando ouvem falar do pecado. Mas deixa-me te falar, Deus me levantou do monturo, lá do lixo, me levantou para pregar o verdadeiro evangelho. E para dizer que se eu e você não morrermos para este mundo e vivermos para Deus, nós estamos perdidos. Que eu e você não somos aceitos por Deus com as nossas bagagens, essas bagagens de pecado, que necessário é que nós venhamos nascer de novo. Que nós venhamos viver para Deus, que nós venhamos morrer para este mundo, que nós venhamos renunciar às nossas próprias vontades, o nosso próprio eu, para que, se quisermos de fato seguirmos a Cristo, tem que ser assim. Não existe vida cristã sem vida de renúncia. Para seguirmos a Cristo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e crucificar todos os dias e viver uma vida de seriedade com Deus, séria com Deus. E aí Jesus, diz algo para finalizar este versículo. Depois que ele fala das condições, então ele diz: venha a mim, segue. Ele diz lá no fim: siga-me. Depois que você compreende as implicações de que é servir a Deus, como eu entendi as implicações, aí seguir a Jesus. E você tem que fazer isso de maneira consciente, côncia. E aí agora você tendo essas consciências que eu te falei, você pode seguir a Cristo. Uma ação contínua, derivada de uma ação racional. Tem muita gente que começa a seguir a Cristo porque está passando por alguns problemas, ou por uma enfermidade, ou por uma dificuldade. Está com dificuldade, vai a Cristo. Ela não começa a seguir a Cristo por entender que só Jesus tem salvação. Ela não começa a seguir a Cristo porque sabe que Jesus tem vida eterna, não é por isso. Não é porque Jesus dá consolo. Jesus me dá alegria, me dá consolo, eu sigo a Cristo porque eu tenho paz, eu tenho tudo com Ele.
mas a pessoa vai pelas dificuldades e não vai por isso. Então, seguir a Cristo é de maneira racional. E eu vou até Ele porque eu preciso dEle, e não do que Ele tem e pode me dar. Eu preciso de Jesus. Todos precisamos. E quando nós compreendemos isso, nós não largamos mais de Jesus. Igual eu estou fazendo, eu não largo mais dele. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa muito importante. Atente bem a essa parte, é importantíssimo você entender. Para não ficar parecendo que a mensagem desta noite é só uma mensagem de perca, de perder, no sentido humano, claro. Tá? Essa mensagem não é só de perca. Ah, mas porque quer dizer que para seguir a Jesus eu tenho que abandonar tudo, não vou ganhar nada, só existe perca nesta vida, não ganho nada, só salvação, vou deixar de dar meus pegas aí na rua, vou largar meu negócio. Talvez muitos possam pensar desta maneira, achar que a salvação é muito pouco. A salvação é o maior presente que eu e você podemos receber. Amém. Esta vida é passageira. Ontem, você tinha 10 anos, 20, 15, o tempo passa muito rápido. Hoje você já está com 50, 40, 60, uns 70, outros 80, né? Outros vão fazer 80, outros vão fazer 70, né? O tempo passa muito rápido. Deus tem uma eternidade de glória para mim e para você. Mas, para a gente entender isso, Pedro fez uma pergunta para Jesus muito interessante. Em Marcos, capítulo 10, capítulo 10, de 28 a 30, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos. Né? Eis que nós, observem só a renúncia de Pedro. Veja o que Pedro está dizendo. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Perceba agora a expressão de Pedro, mencionando que eles estão seguindo, mas que para seguir a Cristo eles deixaram tudo. E Jesus, respondendo para Pedro, diz: em verdade, atente só nas promessas, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, presta atenção, ou campos, fazendas, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais esse tanto. Aonde? 100 vezes tanto neste tempo. Jesus está dizendo, nesta vida, sim, neste mundo que estamos vivendo. Agora olha onde entra as bênçãos. A bênção está lá na frente. Aqui 100 vezes tanto, aqui em casa, com seus irmãos, irmãs, marido, esposa, mães, netos, e no século vindouro, futuro, na vida eterna. Você vai receber 100 vezes mais aqui e na vida eterna. Eu só falei essa parte para vocês não pensar que é só de perda. Ele promete aqui também. Eu estou recebendo. O que Jesus está dizendo, deixa eu te explicar. A primeira coisa que Jesus falou foi que para seguir a Ele, nós deveríamos deixar, renunciar, abandonar e perder. Olha só que interessante. Mas agora, Jesus está dizendo que todos aqueles que deixam, depois a gente deixa tudo para seguir a Cristo, e a gente teve essa consciência de seguir a Cristo, deixando tudo, e seguir, e é necessário largar tudo. E agora Jesus está dizendo para a gente que quando nós passamos a seguir a Ele, deixamos muitas coisas, mas nós recebemos 100 vezes mais nesta vida aqui e na vida eterna, futura. Você está gostando desse fechamento, né? Porque não é só perda. Eu sou testemunha disso. Eu tenho recebido muitas coisas de Deus, muitas,
E eu quero receber lá na glória também, porque a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem adentrou no coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, existem coisas muito grandiosas para a sua vida lá na glória e também aqui, para a minha vida e para a sua vida. E eu queria pedir nesta noite para você, fechando esta meditação, que eu precisava trazer porque mudou minha vida. Não hesite, não hesite, por favor. Eu vou orar muito por você. Não hesite deixar as coisas para seguir a Cristo. Não hesite. Mas tem Deus para a tua vida. Deus tem coisas grandes para a tua vida aqui e lá na eternidade. Tem coisa boa chegando da parte de Deus. Mas você precisa entender que primeiro nós deixamos para depois a gente ganhar. Há um caminho para a adoração. Morrer para o mundo e viver para Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. Nós vamos louvar, né, primeiro? É isso? Que essa palavra fique gravada na sua mente. O coração também, mas o coração é enganoso. Então, grave na mente. Dia de domingo de Ramos, muito propício encerrarmos com esse louvor, né? Tá ligado o som ali? Tá. Tem aí para pôr o som? É. Vamos ligar? Não tem letra. Vamos colocar em Amém? Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho mais, pessoal. Tem que cobrir a voz, né? É sobre essa letra. Mas tem que cobrir a voz. Ah, é? A voz tem que cobrir daqui. Não conhece? De Jerusalém, Deus vem ao longe se começa a ver. Filho de Deus que o mundo vê. Quando mil vozes ressoam, Hosana em nome do Senhor. Um lamento de grande exclamação, rompem com voz triunfal.
lembrar. Vale lembrar, para fechar o culto, que quando eles entram, abre o portão, o rei que entra, gritando, usando, me dá a impressão que estão fazendo um culto ambulante, um culto andando, um culto dando glórias, né? É muito lindo, a gente mesmo sabendo do resultado, mesmo sabendo das coisas, e aqui nós fizemos isso, né? Um culto, fizemos a entrada, e o Hugo veio para cá, estava preparado para você vir, viu? Você é minha filha e Deus, tá? A gente ficou muito feliz de te ver aqui, viu? Amém. Que você tenha recebido a palavra no seu coração. Amém. Tá? Amém. Você é muito querido aqui, Deus. Tá? Amém. E nós temos um culto aqui, igual o culto que foi feito no entrega triunfante. Amém. Amém. Vamos orar. Amém. Cantar a bênção. Louvado e engrandecido e exaltado e glorificado continua sendo e eternamente será o teu nome, Pai. Amém. Senhor, mais uma vez na tua casa, Senhor, para agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pelo encontro real que nós tivemos contigo. Amém. E porque o Evangelho é poder para transformar, para mudar. Senhor Deus, e nós estamos aqui para isso, Pai, pregando o que foi feito conosco. Nós temos que anunciar a tua palavra, porque o Evangelho nos transformou. Nós não podemos ficar parados por isso. Temos que ir e anunciar pessoas, Pai, que estão necessitando, que estão caídas, com o pé na lama, Senhor Deus. E eu peço que arranca, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Traga, assim como o Senhor já fez comigo. Assim como o Senhor mudou a minha vida. Amém. Tem pessoas precisando, Senhor Deus, da tua misericórdia, desse toque seu, Pai. Amém. Senhor, como o leproso, Pai, já chegou para te adorar, e o Senhor curou, mudou a vida dele, Pai. Amém. Que nós estamos aqui também sempre para te adorar, Pai. Para ter as nossas vidas transformadas dia a dia. Amém. Pegar a nossa cruz e te seguir dia a dia, Senhor Deus. E nós queremos isto mesmo. Muito obrigado por cada família que representada. Obrigado, Pai, pelo dia do pastor. Amém. Pastor metodista. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o reconhecimento é de ti, pastor. É o Senhor que chama. Amém. Nós entendemos isso com muita tranquilidade. É o Senhor que nos tem chamado. E nós servimos ao teu reino. Amém. Muito obrigado, Pai, pelo dia do pastor metodista. Muito obrigado por cada família aqui. Obrigado por podermos estar mais juntos neste culto. Amém. E nós oferecemos a Ti, que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Amém.